Já vamos repercutir então também com a Priscila Yazbek, nossa analista de economia, para a gente entender qual o impacto dessa paralisação, o que pode chegar diretamente à nossa despensa, ao nosso carro, ao nosso transporte. Pri, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente tem uma malha muito dependente do transporte de rodas, do transporte via caminhões. Então, os impactos são inúmeros e são incalculáveis. Inclusive, a gente lembra que em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros afetou a economia como um todo. Mas, o que acontece agora é que a gente tem um contexto bem complexo. Por exemplo, o IPCA de hoje, o índice oficial de inflação, mostrou que o café já acumula uma alta, por exemplo, de 22% em 12 meses, a carne de 31%, o combustível já subiu 39%. E aí eu queria fazer um parênteses aqui falando sobre combustíveis, como a situação fica ainda mais complexa. A gente já tem a gasolina passando de R$ 7,00 em alguns postos, a gente vem falando sobre isso. E aí o que acontece é que a gente já viu pela reportagem que existem filas em alguns postos e aí conforme a população vai aos postos para abastecer os carros, isso aumenta a demanda e pressiona ainda mais o preço. Então fica um ciclo virtuoso. O sindicato que representa os postos em Minas Gerais, por exemplo, já pediu para a população não correr para encher o tanque, porque isso vai agravar a situação. E aí a gente vê a resposta, então, do próprio presidente Jair Bolsonaro, do ministro de Infraestrutura, pedindo para que os caminhoneiros liberem as estradas, porque eles já temem esses impactos na economia. Ontem mesmo, a Petrobras, as ações da Petrobras, caíram depois de um bloqueio numa base de distribuição da Petrobras em Santa Catarina. Então, o que acontece? Tem aí essa pauta das manifestações que ainda estão sendo identificadas, mas os caminhoneiros também falam aí sobre essa questão de alta dos combustíveis. Então, as ações da Petrobras chegaram a cair quase 6% acima da queda do Ibovespa, da Bolsa de forma geral, que foi de 3,8%. E aí, por fim, o que tem é um contexto muito complexo, como eu disse, a greve vem em um momento de crise hídrica, os reservatórios hidrelétricos estão com um nível abaixo de 20%, a gente tem crise institucional que causa instabilidade no país, isso bate no dólar, contribui ainda mais para a inflação aumentar. E só trazendo alguns dados, lembrando do cenário de 2018, lá em maio de 2018, a economia, o índice de atividade do Banco Central mostrou que a economia caiu mais de 3% em maio. A indústria chegou a ter um tombo de 11% por causa da greve dos caminhoneiros. A inflação subiu mais de 1%, teve a maior alta em junho, isso depois da greve que foi ali no fim de maio, desde 95. Então, se a gente pegar esses dados que foram muito ruins na greve dos caminhoneiros em 2018, transportar para o cenário atual, que tem outros riscos juntos, a gente pode ficar bem preocupado com essa situação. Tomara que eles consigam resolver isso, mas como a gente viu, agora o próprio Uribe estava falando, né, parece que tem uma dispersão aí dessas lideranças, então é um assunto que tem que ser acompanhado muito de perto e o mercado está de olho nisso também. A gente já está vendo as pessoas com medo, né? Indo aos postos de combustível, estocando, abastecendo, colocando... Isso é péssimo, é péssimo, porque isso agrava muito a situação. Os preços já estão altos. Você aumenta a demanda sem ter uma oferta que faça frente a essa demanda. Então, esse pânico, ele acaba... É o que a gente já viu em momentos passados, com hiperinflação, o pessoal correndo aos supermercados, isso só agrava a situação.